Oi, gente, tudo bem com vocês? É, eu assisti um filme no Netflix, O Segredo, Ouse Sonhar. É um filme, né, assim, repleto de ensinamentos, né, de positividade, de você sempre pensar coisas positivas, né? É um filme gostoso de assistir, assim, né? Principalmente nesses tempos de pandemia, né? Tudo tá caro, além né, desse vírus, né? Do coronavírus, tem também fatores econômicos, então é bom a gente ver coisas leves, coisas que faz a gente esquecer um pouco, né, das notícias tristes e pesadas, assim. Então, é um filme que vale a pena, né, você assistir para você espairecer um pouco, né? É isso que eu senti do filme. Eu não vou ficar contando a história porque eu não, esse vídeo não é para isso. Eu só queria, eu só usei esse filme, né, para ilustrar o que eu quero dizer, assim. Nada contra é, esses ensinamentos positivos, de você olhar a vida não de uma maneira negativa, de uma maneira ruim, você sempre procurar encontrar uma sabedoria, um conhecimento, né? Ah, mesmo nas coisas ruins você pode encontrar coisas boas. Eu acho esses ensinamentos bacanas, entendeu? Não, eu, eu acho válido, tá? Agora, o que eu, assim, tenho receio é o que algumas pessoas, alguns psicólogos estão falando, eu já ouvi, né, sobre essa questão da positividade tóxica, né, que a pessoa chega, né, sempre, né, um coach, uma pessoa assim, fala que você tem que pensar positivo, que não sei o quê, e se não acontece nada com você, é porque você não está pensando positivo o suficiente. E isso é muito complicado, porque cada indivíduo ele tem uma história, né? E às vezes não adianta só ter pensamentos positivos, né? As, também a pessoa precisa de uma ajuda psicológica, psiquiátrica. Então, assim, por exemplo, se a pessoa ela não consegue os seus objetivos, não é uma coisa só simplesmente porque ela não pensa positivo. É porque ela, de uma certa maneira, ela, ela precisa de uma ajuda mais profunda para ela entender o que está acontecendo com ela, né? Não só simplesmente tem que ver o lado bom das coisas. Não é só isso, né? Ela tem que fazer, como eu já falei antes, né, uma ajuda de um psicólogo, tentar entender o que está acontecendo com ela. Então é esse que é meu receio, né? Porque eu observo isso é, em alguns vídeos e até em algumas narrativas, né? Dessa positividade tóxica de autoajuda que fica falando que você só você querer, que você, se você quiser você consegue, que não sei o que, colocando o indivíduo como ele fosse super poderoso,
e ele vai lá e quando ele quer, ele faz, ele consegue realizar seus sonhos. Mas a questão é que às vezes cada indivíduo tem uma história de vida. E não é porque a outra pessoa não consegue a sua realizar os seus sonhos, é porque ela é perdedora, porque ela não pensa positivo o suficiente, entendeu? E outra coisa também, é bem complicada essa supervalorização do indivíduo, né? Porque se a gente parar para pensar, se o indivíduo é tão poderoso que ele consegue tudo com pensamentos positivos e com a sua força de vontade, então o mundo que a gente vive já é utópico, né? Porque, então, para que falar de igualdade social? Para que falar de melhorar as escolas públicas, de melhorar a saúde? Né? Porque se é um indivíduo que vai lá e consegue, pum, então se o outro que não consegue é porque é vagabundo e não tem força de vontade suficiente. Então isso aí é muito perigoso, isso é muito complexo também essa valorização do indivíduo, porque de uma certa maneira esse pensamento ele ajuda, né, numa ideologia é, neoliberal, né, do capitalismo selvagem para para dizer o seguinte, que quando o indivíduo quer, ele consegue, né? E não tem não tem a visão que cada indivíduo é um indivíduo, né? E cada um tem as suas questões, os seus problemas. Não é só pensar coisas boas. Às vezes a pessoa pode pensar coisas boas, mas às vezes ela tem outras situações que não permite que ela consiga os seus objetivos, né? E outra coisa também, o ser humano ele tem limites. O ser humano ele não tem poder ilimitado, ele tem limites. E e talvez o que seja interessante, ele através das suas limitações, ele vai, né, e vai contornando situações, né, para conseguir ultrapassar os obstáculos, né? Então, assim, é isso que eu estava pensando, é isso que eu estava pensando. Aliás, esse filme me fez, né, repensar de novo sobre esse assunto, né, da positividade tóxica, né, dessa supervalorização do indivíduo, e eu continuo a pensar sobre isso, né? Agora, eu não estou aqui, entendeu? Falando mal, é, é, sabe? Eu concordo que a gente tem que pensar positivo, a gente não pode deixar se abater, a gente, né, sempre tem que ver o lado bom da vida, porque senão, sabe, fica sempre uma nuvenzinha densa, né, de chuva, né, na nossa cabeça. Então a gente tem que repensar as coisas é, no lado positivo. Mas a gente, mas por outro lado, né, a gente tem que ter cuidado em, 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 em perceber, né, que cada um é cada um. E não é porque uma pessoa não consegue é que ela não teve força de vontade o suficiente. É porque ela teve outros tipos de problemas, outras situações. E que realmente as coisas são complexas, entendeu?
e sabe, e de repente uma corrente de palavras lindas e bonitas no WhatsApp não vai resolver, entendeu? Porque a vida é complexa. Às vezes a pessoa, a gente precisa de ajuda, né? De terapia, de tentar conhecer a gente para ver o que está acontecendo, né? Então é só isso, gente, que eu queria falar, falar essa reflexão, né? Assistam esse filme, O Segredo, Ouse Sonhar, né? Eu acho bem interessante. É um filme bem leve, descontraído e que vale a pena assistir. Mas eu acho que a gente sempre, é, apesar desse momento de, de se distrair, né? Eu acho que também a gente tem que sempre refletir, né? Sobre as mensagens de um filme ou de uma série, né? Porque acho que a gente precisa sempre refletir, né? Para não, para não, para não chegar e aí a gente achar que a vida é assim mesmo, né? Então é isso. Só isso que eu queria falar com vocês. Foi um vídeo solto, assim, eu não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas é isso, tá? Fui.